todos nós somos seres pensantes e a gente precisa analisar fatos e entender esse movimento que está acontecendo. No restante do mundo inteiro, já há um movimento deliberado para o fortalecimento do empreendedorismo feminino. Ou seja, mulheres à frente de negócios. E quando eu falo negócios, não são negócios pequenos. São negócios pequenos, negócios médios, negócios grandes. Então, como é que isso aconteceu? A ONU, a Organização das Nações Unidas, percebeu, através de vários estudos do Banco Mundial, que se tivéssemos mais mulheres à frente de negócios, nós teríamos um incremento no PIB, no Produto Interno Bruto daquelas nações. Por quê? Porque a mulher, isso é estudo. Então, quando a Marcene levanta a bandeira do empreendedorismo feminino, a Marcene é ativista de gênero, não é porque eu quero criar clube, fundar clube da Luluzinha, não é porque eu sou feminista por ser. Não é isso. Tem estudo. É uma razão de ser, né? É uma razão, é uma causa, né? Eu abracei isso como causa e eu sei que é importante, que é relevante, que isso vai gerar a médio e longo prazo muitos frutos positivos. Então, o que acontece? A ONU, eu tive, inclusive, a oportunidade de visitar recente, em maio, eu estive na ONU, numa reunião da ONU Mulheres, lá em Nova York, e um dos 5 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 5º é igualdade de gênero. Fantástico. O 8º é liberdade econômica, autonomia da mulher, isso e aquilo. Então, isso já tem um pacto onde os países são signatários para protagonizar essa mulher, para colocar a mulher à frente dos negócios, criar ambiência, criar condições, legislação, programa, incentivo para que a mulher se veja como empreendedora. A nossa amiga que está nos assistindo, às vezes ela vai lá, faz um bolo e vende, mas ela não se vê como empreendedora. Ela vê aquilo ali como uma atividade autônoma para garantir a renda, a sobrevivência, porque é o empreendedorismo por necessidade. E a gente tem que ampliar esse olhar. Por que somente fazer um bolo e vender? Por que não ser dona de uma doceria? Como até aquela novela, você falou do filme, veio a novela também, sim, que eu não lembro o nome, que eu não acompanho novela. É Maria da Paz, né? Que era até a Juliana Paz, que virou a boleira famosa. Eu lembro que era Maria, eu não lembro como era. Maria. Então Maria pronto. Alguma coisa, enfim. Mas a atriz era a Juliana Paz, né? Então, o que aconteceu? Foi assim, uma necessidade, ela sabia fazer um bolo, uma receitinha fez, começou a abrir e criou um império. Criou uma rede. Então, esse é o pensamento que a gente quer desenvolver. A questão não limitada aqui. Não, exatamente, você não pode se limitar. Eu quero, tipo, pô, bacana. Pode ser um salão, pode ser um bolo, pode ser qualquer coisa, desde que pense com o pensamento grande. Desde que pense grande. Eu costumo dizer que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu e o Leandro, a gente é sócio, a gente já é o contrário, a gente tem que pensar um pouco mais baixo, a gente pensa muito grande já, né? Mas isso é bom, pensa em grande. Pensa em grande e as mulheres precisam pensar grande. Então, o que a ONU fez? Criou, né, essas ODS e contemplou ali a igualdade de gênero, contemplou a liberdade, a autonomia dessas mulheres. Então, nós temos a obrigação de trazer essa mulher que está distante dessa realidade, que está, às vezes, no relacionamento abusivo, que está passando por uma dificuldade financeira, que não tem condições de quebrar esse ciclo tóxico, porque não tem como se sustentar. Ela pensa nela, ela pensa nos filhos, ela vai se submetendo a esse ciclo de violência. E quando eu falo violência, não é violência física somente. É violência afetiva, psicológica, patrimonial, são diversos tipos de violência. Então, quando a gente empodera uma mulher, ou seja, quando a gente dá força, poder, quando a gente faz essa mulher ampliar os horizontes, entender que ela é capaz de fazer o que ela quiser, esse é o primeiro passo. Depois, sim, ela vai ter a independência financeira dela. Então, eu não quero ser mal interpretada quando eu falo dos pequenos negócios. Todos os negócios, eles são importantes. Todos os negócios, eles são relevantes. Mas nós, mulheres, precisamos pensar além. Por que só entregar? Por que não fazer? Porque a indústria do cosmético é fantástica, né? A indústria farmacêutica aqui no Brasil, ela é muito forte e um braço dela nós temos aí os cosméticos. Se você chegar, por exemplo, na Europa, você vai numa farmácia, você vê o quê? Mais cosméticos do que medicamento. Aqui no Brasil, não. A gente vê muito medicamento e poucos cosméticos. Por quê? Porque já tem um grupo à parte fazendo isso. Mas é, assim, algo fantástico. E as pessoas estão cada vez mais conscientes. Por exemplo, tem desodorante vegano. Hoje em dia, vocês devem já ter observado a mudança de pensamento, de consciência das pessoas, consciência ambiental, né? Não, eu não quero mais esse desodorante aqui, esse aerosol. Eu quero um desodorante sustentável, eu quero um vegano. Então,
tem um campo enorme de oportunidades nesse sentido que as mulheres às vezes não exploram ainda. Por quê? Porque não tem essa ousadia. De novo, crença limitante. Na hora de negociar, as mulheres tomam menos crédito, mas elas pagam melhor. As mulheres são boas pagadoras, mas elas têm dificuldade de chegar num banco para pedir um valor maior, porque eu só vou pegar aqui 30 mil, porque 30 mil eu consigo abrir minha esmalteria. Mas se eu pegar 300 mil, eu consigo ser uma distribuidora. Eu consigo distribuir esmalte para as outras esmalterias, para os outros salões. Só que essa mulher, ela tem dificuldade no banco. Às vezes ela não tem garantia, ela não tem condições de negociar, porque ela não se sente à vontade, ela não entende bem os números. Então existem... Que vai lá ainda dar ré. Exatamente. Acho que vai dar merda. Ainda tem isso. Então eu quero aproveitar para dizer do Caixa para Elas, tá? Recente agora. A Caixa Econômica e o Sebrae criaram uma parceria. O Sebrae já tem parcerias fantásticas com a Caixa. Uma delas é um fundo de garantia chamado Pronamp, né? O empreendedor, quando ele chega para tomar crédito, às vezes ele não tem garantia, ele não consegue tomar o crédito porque precisa deixar uma garantia no banco. Ele não tem patrimônio, não tem nada, então o Sebrae, com esse fundo de aval, que é o Pronamp, ele vai lá e dá garantia de 80% para o empreendedor tomar aquele crédito e ir lá abrir o negócio dele. Então a gente já tem isso. Eu não sabia. E a gente tem o FAMP e o Pronamp. O Pronamp é com o Banco do Brasil e o FAMP que é com a Caixa. Eu troquei os nomes. Então, o da Caixa é o FAMP. Então, esse fundo de aval. Além disso, a Caixa criou agora uma parceria com o Sebrae, que é o Caixa para Elas, que é uma linha de crédito específica para as mulheres, assim, valores baixinhos, de R$1.000 para frente. Eu não sei se é ignorância minha, mas por que isso é pouco divulgado, velho? O Caixa para Elas saiu agora, nos 45 minutos do segundo tempo. Aí já era um período eleitoral, não puderam dar uma ampla divulgação. Mas está disponível, então você, mulher empreendedora, fantástico. Que quer empreender, que precisa tomar crédito, vai lá na Caixa Econômica. Ela precisa passar por uma trilha de conhecimento que é com o Sebrae. Então, o Sebrae ele não tem dinheiro para emprestar, mas ele dá conhecimento, ele compartilha conhecimento e ele fomenta essa decisão. E vale frisar para as pessoas, economicamente falando, que tem medo, que o empréstimo, a partir do momento que ele é dedicado a algo que vá, por exemplo, para o empreendimento, pode ser um negócio fantástico. Pô. Eu estou pegando uma taxa de juros baixa e tal. Então, assim, que a gente... Outra coisa que se demoniza muito. Pô, tu pegar um empréstimo para tu fazer um negócio. Tu acredita, isso é uma crença que ainda limita muito, né? Uhum. Mas assim, a partir do momento que tá ali, que foi estudado, que faz tudo organizadinho, pode ser um bom negócio. Sim, com certeza. Com certeza, gente. Se a gente parar para olhar, grandes empresários conseguem construir, ampliar com dinheiro emprestado do banco. Os bancos existem para isso. Então, é uma crença limitante dizer que tomar dinheiro emprestado para abrir negócio é ruim. Não é. Desde que você tenha um bom plano de negócio, desde que você tenha feito um estudo, inclusive, das suas garantias, do prazo, do dinheiro. Aí, tipo, o que não dá é para pegar dinheiro emprestado para pagar dívida, né? Isso. Agora, se você pegar esse dinheiro emprestado para aplicar no seu negócio de maneira consciente, estruturada, é isso, gente. Antes é importantíssimo. E outra crença, para eu abrir um negócio eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter dinheiro. Não, precisa ter criatividade, precisa ter conhecimento, porque o dinheiro ele tá no mercado, você vai lá pegar. A criatividade não tem preço, né? Não tem preço, exatamente. Boa ideia não tem valor. E olha só, o que eu vi de meninas, eu falo meninas, mulheres, porque é o público que eu mais acompanho, tanto no Sebrae, claro, no Sebrae a gente acompanha homens e mulheres, mas no Mulheres que Inspiram Mulheres, que é esse programa que eu tenho à parte, né, para incentivar meninas e mulheres a empreender, o que eu acompanhei de meninas que pegaram R$600 ou 1.200, no caso da mãe solo, e abriram negócios, é impressionante. Lá no canal tem um monte de história linda. Então, olha a diferença, está no pensamento. Alguns pegaram R$600 durante a pandemia e gastaram com o quê? Com entretenimento, com bebida, com não sei o quê. O dinheiro foi embora e ninguém nem lembra o que fez. Outros não, guardaram as parcelas, investiram e tiveram com aquele auxílio financeiro emergencial, temporário, um retorno ainda maior. Então, a diferença está na nossa ação, na nossa atitude diante da situação. Sim. Não é o valor, R$600 para muitos não significa nada, para outros era muito dinheiro. E deu certo.